Então, galera, ó, mais uma questãozinha chata aí, ó. Não é pegadinha. Não vou usar a palavra pegadinha, né? O que rola aqui é bem conceitual, né? A paradinha aqui é conceitual, galera. Então, olha só. A lógica estuda a valorização das sentenças e suas relações, e muitas vezes usa a simbologia dos conjuntos para expressar essa linguagem. Por exemplo, sejam o conjunto dos jogadores de futebol e o conjunto dos atletas denotados por F e A, ou seja, jogadores de futebol a gente vai chamar de F e atletas de A, respectivamente, a sentença lógica todo jogador de futebol é atleta significa que para cada elemento x pertencente a F, tem-se também que x pertence a A. Representamos simbolicamente por F está contido em A, ou seja, o conjunto F está contido no conjunto A. Cara, essa bagaceira toda aqui, ó, cara, vamos tentar colocar num diagrama de Venn para entender isso aqui. Então o que rola, galera? Vou pegar um exemplo aleatório aqui, ó, né? Vamos botar aqui, supondo que F é igual a A, ou seja, jogadores de futebol, jogador A, jogador B, jogador C. E vamos pegar o conjunto dos atletas, é o A, B, C, D e E. Notem, né, que todo jogador de futebol também é atleta. Sacaram? Então a gente entende, cara, que se eu pegar o conjunto A aqui, ó, e colocar os elementos A, B, C, D e E, e pegar os elementos de F, que estão aqui, ó, notem que F está dentro de A, certo? Então isso quer dizer, né, a F está contido em A. É o que ele explicou aqui, ó. Foi o que ele explicou. Cada elementozinho X aqui, ó, de F também pertence a A, ou seja, F está contido em A. Beleza, galera? Continuando, ó. Por isto, a simbologia F não está contido em A expressa corretamente pela lógica que. Pô, primeira ideia, galera. Vamos tentar pegar um exemplo 2. Vou explicar o que é F não está contido em A. Cara, isso aqui ele está dizendo que nem todo jogador de futebol é atleta. Nem todo. Ou seja, quando ele coloca que F não está contido em A, em teoria dos conjuntos, o não está contido indica primeiramente que nós temos uma interseção. Ou seja, para não estar contido, tem que ter uma interseção. Vou explicar. Pegar o exemplo 2. Supondo que F é igual a E, I, O e U, os jogadores de futebol. E vamos pegar o conjunto A, né, os atletas, é A, B, C, D, E. Nota ó, que tem um jogador de futebol aqui, o A, que também é atleta. E a gente tem o E, que também é atleta. Sacaram? Só que nem todos os jogadores de futebol são atletas. Isso quer dizer que F não está contido em A. Ou seja, quando tu escreve, repetindo, F não está contido em A, em teoria dos conjuntos, tu estás querendo dizer que nem todos os elementos de F estão contidos em A. Então tu já assinala, existe jogador de futebol que não é atleta. Sacaram a lógica? O diagrama ficaria assim, ó. A, né? Seriam os elementos A, B, C, D e E. Agora vamos pegar os elementos F. Ó, o A e o E também estão em F. Só que o I, o O e o U estão fora de A. O E e o A estão em F e em A. Tem a interseção dos dois. Esse diagrama indica que F não está contido em A. Fechou? Mas o cara também podia pensar, cara, no exemplo 3, ó, né? Supondo que F é igual a E, I, O, U e que A é B, C e D. Aqui me dá a impressão, ó, quando eu pego os elementos de A e quando eu pego os elementos de B, né, que também F não está contido em A. E eu concordo, só que aqui a relação é de disjunção, eles são disjuntos. Fechou? Quando eu trabalho com a não está contido, eu tenho que lembrar, se F não está contido em A, isso representa que nem todo F é A. E aqui, nenhum F é A. Sacaram a diferença? Nenhum F é A. Não é o que está escrito aqui. Aqui está escrito que nem todo F é A. Onde cabe a nossa interpretação aqui. Agora vamos para as proposições. Nenhum jogador de futebol é atleta. Era para ser isso aqui. Sacaram de juntos? Não cabe. Todo atleta é jogador de futebol. Não, era para estar aqui. Não cabe.
Existe jogador de futebol que é atleta. Aqui parece, né? Mas não esquece, isso aqui significa que nem todo jogador de futebol é atleta. Então não serve pra gente também. Então já descartamos a primeira, descartamos a segunda e descartamos a terceira. Existe atleta que não é jogador de futebol. Galera, a minha ideia aqui é de jogador de futebol para atleta e não de atleta para jogador de futebol. Ele não escreveu A, não está contido em F. Ele escreveu F, não está contido em A. Isso não serve pra gente. Existe jogador de futebol que não é atleta. Nem pensava que precisava de tanto. Era só estudar a parte de teorias dos conjuntos que vai dizer que nem todo que não está contido significa que nem todos os F, os elementos de F pertencem ao conjunto A, ou seja, F não está contido em A. Nem todos. Fechou, galera? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Gostou? Dá like, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer, por favor. Aproveita e segue o Instagram também. Abraço.